Prezados associados da ACEA, boa tarde. Espero que estejam bem de saúde. Meu nome é Natália Hervedosa, advogada, formada pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou mestre em Direito Constitucional e doutoranda em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Coimbra. Há alguns anos, meu sócio Paulo Hervedosa, que também é meu pai, advogado e engenheiro aposentado da Caixa, vimos conjuntamente conduzindo ações com o objetivo de enquadrar os engenheiros e arquitetos da Caixa no então novo PCS 98. Dos enquadramentos, decorreu o dever de aporte das reservas matemáticas à FUNCEF relativamente às diferenças salariais efetivamente devidas pela Caixa aos seus empregados reclamantes. No cumprimento das sentenças quanto a esses feitos, a Caixa foi obrigada a transferir à FUNCEF o valor aproximado de 80 milhões de reais. Pois bem, em face da expertise adquirida quanto às questões previdenciárias que envolvem Caixa e FUNCEF, fomos procurados por empregados da Caixa com vistas ao patrocínio de ação judicial, inicialmente adstrita à utilização de tábua de sobrevivência desconforme no momento do saldamento, o que ensejou o déficit no fundo previdenciário. Para o patrocínio dessas ações, fomos instados a aprofundar estudos na matéria, o que nos permitiu êxito em diversos juízos federais de primeira instância. O manejo dessas ações findou por nos apresentar a um espectro mais alargado quanto às diversas causas do déficit instalado nos planos de benefício da FUNCEF. Fato este que nos instigou a empreender estudos técnicos ainda mais abrangentes. Seguimos inicialmente a trilha mais óbvia, que era aquela que tanto a FUNCEF quanto a Caixa queriam fazer acreditar que fosse a razão do desequilíbrio atuarial do fundo, as condutas investigadas pelas operações Greenfield e os investimentos na Sete Brasil. Após nos debruçarmos sobre os inquéritos e também sobre um mar de documentos disponibilizados sem nenhuma dificuldade pela Caixa e pela FUNCEF acerca do tema, concluímos que as quantias envolvidas nos processos eram irrisórias ante a vultosidade das cifras que originaram os planos de equacionamento da FUNCEF. Foi então que buscamos adquirir documentos junto à Caixa e à FUNCEF de onde pudéssemos extrair as reais causas do déficit, ocasião em que tivemos que lançar mão de instrumentos legais que forçasse o governo federal a fornecê-los, porque a Caixa e a FUNCEF, injustificadamente, se recusaram à entrega. De posse da documentação necessária, pudemos estudar seu imenso conteúdo e, com a assessoria de um atuário, professor da Universidade Federal do Ceará, pudemos finalmente entender quais as reais origens do déficit e de quem seria a responsabilidade de saná-lo. Por essa trilha, conseguimos identificar os dois momentos de inflexão na condução do plano Reg-Replan em que houve gritantes condutas ilegais cometidas pela patrocinadora a justificar o déficit instaurado. Esses momentos são, primeiro, o contexto da promulgação da Emenda Constitucional número 20, que fez incluir na ordem jurídica o dever de paridade entre patrocinadores públicos e participantes para o custeio dos planos de benefício. E o segundo momento foi o contexto da aprovação do saldamento do Reg-Replan. No primeiro caso, o Constituinte derivado estabeleceu que todas as patrocinadoras públicas tinham até o dia 16 de dezembro de 2000 para pôr em ordem seus planos de benefício, sob pena de, não o fazendo, serem responsabilizadas criminal e civilmente pelo descumprimento. Ou seja, se a patrocinadora não apresentasse as contas de seus fundos de pensão até o dia 16 de dezembro de 2000, em absoluto equilíbrio, teria o dever de recompor a reserva matemática decorrente de seu descumprimento. Ocorreu que a Caixa forjou o equilíbrio do Reg-Replan no ano 2000. Pelos documentos que coletamos, verificamos que a Caixa apresentou balanços da FUNCEF que forjavam um equilíbrio que não existia, porque escondiam a inadimplência da patrocinadora quanto a obrigações taxativamente previstas na legislação de regência e nos estatutos dos planos, tais como aportes pela mudança de PCS, FG e PCC, provisionamento para perdas já configuradas,
apropriação de fundos de oscilação de risco e de reserva de contingência. Ainda, para simular o equilíbrio exigido pela lei, a Caixa, contrariando o parecer independente da Trevisan, se utilizou também de crédito atinente à dívida histórica que detinha para com a FUNCEF, esta a ordem de 4,6 bilhões, embora defendesse judicialmente a inexistência desse mesmo crédito. O pagamento dessa dívida somente foi realizado parcialmente em 2003, por meio de estranhíssimo acordo em que a FUNCEF renunciou ao recebimento de quase 2 bilhões de reais, recebendo apenas a quantia líquida de 2,6 bilhões. Ocorre que no acordo não bastasse a renúncia feita pela FUNCEF, ela aceitou que fosse atrelada a estes 2,6 bilhões obrigações a serem suportadas pelo REG-REPLAN à ordem de 6,9 bilhões, valor este que não foi contabilizado como passivo vinculado ao crédito que foi contabilizado no ativo no ano 2000. Dessa forma, evidenciou-se que a Caixa descumpriu o dever constitucional e legal de apresentar o plano REG-REPLAN em equilíbrio na data aprazada, pelo que está obrigada a custear a reserva matemática decorrente do não custeio dos valores em tempo próprio. Imaginamos que o aporte desses valores atualizados, que denominamos de passivo histórico, conforme as normas estatutárias do plano, é capaz de saldar a integralidade do déficit em equacionamento. No segundo momento, que se deu no contexto do saldamento do REG-REPLAN, verificou-se que não havia reservas que garantissem as obrigações do fundo relativamente ao direito acumulado dos participantes. Em franco descumprimento da Lei Complementar 108 e 109 e do Estatuto do Saldamento, o benefício saldado não teve suas reservas propriamente destacadas, não passando de uma ilusão, pois não havia lastro a garantir seu pagamento aos assistidos, presentes e futuros. Na época, a tábua de longevidade aderente aos participantes do plano era a AT2000, enquanto que o cálculo atuarial das reservas técnicas utilizou a premissa AT83 com agravamento de 2 anos. Ciente de que essa desconformidade deliberadamente implementada pela patrocinadora não passou desapercebida pelos participantes por meio do seu grupo de trabalho, a Caixa se comprometeu com a FUNCEF por meio de ofício remetido pela empresa pública que utilizaria a tábua AT83 sem agravamento e custearia a adoção da tábua AT2000 para o benefício saldado. O mesmo compromisso foi amplamente veiculado pela nota urgente número 6, com o objetivo de angariar o maior número de adesões ao saldamento, uma vez que até então o número de opções de adesão restava incipiente. Na mesma esteira, a rentabilidade dos ativos do REG-REPLAN, considerada no processo de saldamento, foi de 6%, quando a rentabilidade aderente aos ativos do fundo já era de 5,5%. Dessa forma, para conseguir seu objetivo, pelo menos em tese criminoso, de simular um equilíbrio necessário e indispensável para levar a cabo o processo de saldamento, a Caixa ardilosamente subdimensionou o passivo, que são as obrigações do fundo em face da garantia de pagamento dos benefícios saldados, enquanto inflou os ativos do plano, superestimando a rentabilidade de mercado dos investimentos implementados, para enganar a entidade reguladora, dando a entender que havia suprido a exigência legal de observância aos direitos acumulados dos participantes. Essa diferença de cálculos de reservas de benefício saldado, só para o plano REPLAN saldado, importou no destacamento a menor de reservas a ordem de 6,64 bilhões, sem falar na diferença nas reservas de migração para o REB, que ocorreu sob a premissa AT49. Na época do saldamento, vigia a previsão de normativo, segundo o qual a responsabilidade pela utilização de tábuas de longevidade inadequadas à massa de participantes e índice de rentabilidade desconformes com os ativos do plano seria exclusivamente da patrocinadora. A responsabilidade
também tem esteio no dever de observância de uma série de outros parâmetros previstos nos regulamentos dos planos, tanto quanto na legislação, doutrina e jurisprudência de regência. Sem falar no descumprimento pela patrocinadora do princípio da boa-fé objetiva, do ato jurídico perfeito, da transparência e da pacta sunt servanda, todos expressamente previstos no ordenamento jurídico nacional. Ao longo do desenvolvimento de nossa tese e das discussões com associados, algumas dúvidas surgiram acerca de questões como o princípio da paridade e também quanto à possível prescrição. Acerca dessas questões, esclarecemos que temos logrado êxito no âmbito das ações em curso, na defesa do afastamento ao caso concreto tanto do princípio da paridade quanto da prescrição, com supedâneo em larga jurisprudência dos tribunais pátrios. Outra dúvida suscitada diz respeito à eventual sucumbência em caso de improcedência da ação. Essa preocupação dos associados revela-se tendo em vista os valores envolvidos na lide. Explicitamos que a modalidade de ação escolhida, a ação civil pública, não sujeita os associados a custas, tampouco a sucumbência. Dessa forma, após ampla discussão que envolveu os associados de todo o Brasil, cientes das condutas ilícitas perpetradas pela Caixa e também de seu dever legal de reparar danos, os quais fez incidir sobre toda a classe economiária, apresentamos os documentos e os normativos à diretoria desta associação, que deliberou pela contratação de nosso escritório para defender os interesses de seus associados. Somos gratos pela confiança, ao mesmo tempo em que nos comprometemos a envidar todos os melhores esforços para que nossa expertise possa fazer a justiça necessária à pacificação da situação que tanto aflige os participantes da FUNCEF. Para que todos vocês possam ter a tranquilidade de gozar dos benefícios para os quais contribuíram por toda a vida laborativa. Agradecemos a atenção e nos prontificamos a esclarecer todas as dúvidas durante o fórum de discussão aberto no momento da Assembleia Geral Extraordinária da ASEA. Até logo.